E aqui no capítulo 4, portanto, ele nos chama a atenção para a questão do tempo. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, que você atente para isso. Ele começa com uma metáfora, dizendo assim, olha, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Que metáfora é essa? Ele está dizendo assim, olha, pense você num herdeiro, numa criancinha que tem um pai, que a criancinha vai um dia herdar a herança do pai. Ele diz, olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor, e aqui fala-se da idade, sendo ele herdeiro, em nada difere do escravo. Ou seja, a condição do herdeiro em relação ao escravo, na prática, é uma só. Por quê? Porque o escravo ele não é dono de nada, ele é servo. E o herdeiro, embora dono de tudo, não tinha como se apropriar em razão da sua idade, porque ele era menor, não tinha como tomar posse dessa herança. Então, numa questão prática, o herdeiro em nada difere do escravo, posto que senhor de tudo. Embora seja ele senhor de tudo, em nada difere do escravo. Mas o que o apóstolo Paulo quer falar com essa metáfora? Ele diz assim no versículo 2, ele continua, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, aquele herdeiro, aquele infante, aquela criança, ele não pode se apropriar da herança, pelo contrário, ele está sendo conduzido pela mão de um tutor, de um pedagogo, né? O termo grego aqui é pedagogo, alguém que vai cuidar daquela criança até o tempo pré-determinado, até que essa criança chegue à fase adulta e ele possa então, na condição de filho e sobretudo na posição de filho maduro, se apropriar daquela herança. Essa é a metáfora. E ele diz no versículo 3, assim também nós. Quem aqui entendeu a metáfora do herdeiro? Da criança, da herança, da menoridade, do tutor e da maioridade. Todos entenderam? Agora o apóstolo diz, assim também nós. Vamos transferir agora a ideia do herdeiro, do menor, da herança, do tutor e da maioridade para a nossa experiência. Ele diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E rudimentos do mundo, cuidado, porque a questão do vocabulário e do significado das palavras acaba nos pegando e nos levando a uma falsa compreensão do texto bíblico. Por exemplo, hoje de manhã, ao falarmos sobre carne, entendemos em Gálatas 3 que carne não significa exatamente o que se entende por carne em Gálatas 5, sobre as obras da carne pecaminosa, mas se refere ao esforço natural. Aqui quando diz, nós quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que se entende por rudimentos do mundo? O que se entende? O que são os rudimentos do mundo? A palavra rudimentos significa simplesmente os primeiros ensinamentos. Os ensinamentos elementares. Seria como que o que nós chamamos hoje de beabá. Você sabe que o beabá está à frente do ABCD, né? E do A, I, O, U. Primeiro a criança aprende na escola o quê? A, E, I, O, U. Aprende as vogais. São as mais fáceis, inclusive, de se falar. De modo que ali já são os primeiros ensinamentos. São os rudimentos da educação. Daqui a pouco ela vai aprender as consoantes e vai aprender a juntar a consoante à vogal. B com A é o beabá. Beabá.